Isso é um processo longínquo, né, para a vida toda. Você olha para a sua vida, todos nós aqui hoje e tal, pessoas, você tinha dificuldade com algumas coisas há 10 anos atrás que hoje não tem. Então o Espírito Santo tirou isso da sua vida. Não foi fácil, não veio rapidamente, mas houve vitória aí. Agora existem algumas coisas que ainda existem de problema. Se vocês quiserem que eu comece a enumerá-las, eu começo. Eu não vou ficar contando a minha, né? Mas deixa que eu conto a sua. Se eu colocar a França aqui para falar meus pecados, Deus me ajude. Mas é um processo para a vida toda, que o Espírito Santo trabalha em nosso coração, em nossa vida. E eu queria poder dizer que foi fácil e rápido e não tive problema nenhum com isso, mas eu temo que esse não é o caso. Irmão, Irmão Sueger, todos os caminhos de doutrinas falsas que remediam esse problema do pecado originaram de uma interpretação errada da cruz. Agora, a gente passou muito rápido na remediação, né? Mas as pessoas não tratam o pecado como ele realmente é. A única maneira de você ter um conceito de da maldade do pecado e a destruição na nossa vida é ver em primeiro lugar nossos primeiros pais. Somos uma geração caída, mas olha, causou com que Deus viesse e resolvesse esse problema no filho dele. Todo homem não tem a habilidade de se autossalvar ou ter a vitória contra o pecado na sua própria vida, porque não tem como. O corruptível pode vencer o pecado. Então, o peso do homem, o valor do homem não podia. Então, é uma pergunta que Deus fez sobre o valor do homem, Mateus 6:26. Porque qual proveito tem o homem se ele ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E o que o homem pode dar em troca de sua alma? A alma está perdida. Está submersa no pecado e produz o pecado o tempo todo fora de Cristo. Está dominada pelo pecado 24 horas por dia. Até o bom que a gente faz é pecado. Sabe, diante de um Deus trino e santo 3 vezes. Então, a gente faz o que para trocar aqui esta condição, este estado, para você ser liberto do pecado? Não tem nada que o homem pode fazer. Não Nada. é. Então Deus teve que dar o valor dele mesmo em pagamento ao pecado para cancelá-lo e para satisfazer a justiça de Deus, a retidão de Deus. Verdade. Então ele teve que se tornar homem, mas sem o Espírito. Como que o Espírito pode redimir um homem caído? Então o homem, Deus se tornou homem. E é isso que é o Natal. O Natal, não importa que parte do ano que Jesus nasceu, mas Deus se tornou homem, carne e sangue, e nunca pecou. Tinha que ser um sacrifício perfeito para pagar o preço do pecado. E ele viveu uma vida vitoriosa. Esta é a maravilha disso tudo. Olha, que quando nós chegamos a Cristo, e nós sabemos quem nós somos pecadores, não podemos nos autossalvar, e nós aceitamos a Jesus Cristo, e Ele nos muda de um estado de pecador para um santo, Verdade. instantaneamente, e diante de Deus somos justificados. Mas ao mesmo tempo ele transfere, porque fomos batizados na morte, sepultamento, ressurreição, para viver novidade de vida, e ele transfere a justiça de Cristo, a vida vitoriosa de Cristo para nós. Estamos nele, e ele em nós, e ele em Deus. Então agora, não somente somos livres do pecado e da penalidade da lei, penalidade do pecado, mas agora nós podemos andar em vitória, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Essa é a parte que a igreja não está entendendo, eles não conhecem essa parte. Repete isso, podemos vitória em vitória onde o pecado não nos domina. E essa é a chave, ó. O pecado não nos domina. Não é uma questão de a gente, sabe, pecar às vezes e tal, mas é o domínio do pecado, né? Que o Espírito Santo ataca. Ele ataca todo pecado, mas esse é o perigo, porque se domina essa pessoa, então eles têm problemas, ou seja, a natureza pecaminosa está governando essa pessoa.
e a vida fica algo totalmente terrível. Mas o Espírito Santo é o único que pode nos dar vitória. Eu olho para a minha vida hoje. Tive problemas com temperamento 40 anos atrás e tal. Esses caras aqui nunca tiveram, né? Dá pra ver que nunca tiveram. Não. Essa cara deles aí não nega. Como é que é? É claro. Obrigado. Fica, vigia, hein, rapaz. Então, 35, 40 anos atrás, eu nem lembro a última vez que perdi minha cabeça, entendeu? Aqui, ó, espertão aqui do lado, Aparecido. Não, eu sou o primeiro da fila, meu querido. Eu sou o primeiro pra falar. Pois é, rapaz. Enquanto isso, né, lá na carochinha, ó, eu vacilei, né, perdi a cabeça e sempre era com a Francis. Nunca vi ela perder a cabeça, mas eu ia pra igreja, né, tava num culto lá no Texas, fui orar na igreja e eu tava todo arrebentado. Eu lembro de falar pro Senhor: Deus, o meu pai, ele tinha um temperamento terrível, tinha mesmo. O meu avô, ele era lá do oeste, né? Aquele povo da roça bruto, lá do Nordeste, parece assim. Ele era até, chegou a ser xerife, rapaz, numa época difícil, quando tinha briga direto na minha cidade, que era a época de exército, aí os soldados brigando. Ele nunca tirou a arma pra fora, mas ele dava um murro nos outros. Um dia eu vi ele nocautear um cara na minha frente, a França quase morreu de medo. E eu estava falando pra Deus assim: ô Deus, me ajuda, Deus, eu acho que herdei isso, e falando que eu não era responsável, né? Aí o Senhor interrompeu minha grande oração de humildade, me negando a aceitar a culpa, e disse: você disse que o seu pai é isso, seu avô é aquilo. Ele falou: eu pensei que quando te salvei, me tornei seu pai. Parecia que eu valia 2 centavos, para ser sincero. Mas agradeço a Deus, porque esse problema já sumiu faz tempo e dou ao Senhor louvor e glória por isso. E, senhoras e senhores, o que o Jim falou aí a respeito da natureza pecaminosa dominando uma pessoa, pois o pecado não deve ter domínio sobre vós, pois não estão debaixo da lei, mas da graça. O que é que Paulo quer dizer com a palavra não estão debaixo da lei, mas da graça? Debaixo da lei não havia uma forma de... Você podia oferecer um cordeiro, mas ele não te dava vitória. A graça que te dá vitória. E é Deus ajudando a pessoa, e quando na lei não havia ajuda nessa capacidade, não existia